Então, sobre as informações mínimas, né, que a gente precisa conhecer nos juros compostos, tá? É, como a gente já viu, né, um pouco do conceito, ele vai dizer aqui, ó, quando uma determinada soma de dinheiro está aplicada a juros simples, os juros são sempre calculados sobre o tempo e sobre o montante inicial. Quando a soma está aplicada a juros compostos, os juros são calculados não apenas sobre o capital inicial, mas sobre esse capital acrescido de juros já vencidos, né? Isso aqui vai caracterizar os juros compostos. Professor, exemplifique aqui para mim entender. Exemplo, se a gente fosse calcular, aqui pegar esse exemplo aqui que é bem simples de entender, né? Se a gente fosse calcular, por exemplo, tenho R$ 1.000 aplicada a uma taxa de 4% ao mês durante 5 meses. Deixa eu fazer uma tabela aqui extra, é melhor da gente entender. Então vamos lá, ó. Mês um, 2, mês um, 2, 3, 4, 5. Vou botar sempre a base zero, né? Ó. R$ 1.000. Vamos supor que ele diga aqui o seguinte, ó, eu sei que quando passar um período eu vou ganhar um certo juro. Quanto é que vai ser o juro desse período? R$ 40. Então, no primeiro mês total, 1.040. Vai ser o quê? 1.000 e gerado, desculpa, isso é aqui. No primeiro mês seria gerado R$ 40, né, a taxa de 4%, né, como ele falou, 4%, né? Afim não. Então, a taxa de 4%, ele iria gerar esse retorno de R$ 40. Então, nos juros simples, isso se repete. No segundo mês, ele ia gerar de novo R$ 40, no terceiro mês, de novo R$ 40, no quarto mês, de novo R$ 40, no quinto mês, de novo R$ 40, né? Então, a gente teria um juros que iria se repetir baseado no montante que, em tese, estaria sendo o mesmo. Então, seria, ao final do período, né, os R$ 1.000 que seria o valor do empréstimo, mais R$ 200, que seria o valor associado aos juros gerados de 4% ao mês, né? Estou somando aqui os dois, R$ 1.200. O que acontece nos juros compostos? Nos juros compostos, pessoal, o cenário muda, né? Vem aquela expressão que a gente geralmente escuta falar quando se fala de cartão de crédito, quando a gente fala de cheque especial, né? Ah, lá tem juros sobre juros, é muito caro, isso e aquilo, né? Então, essa expressão surge justamente da ideia dos juros compostos. Como é que vai funcionar? Enquanto aqui os juros se permanece fixo em R$ 40 por mês, nos juros compostos o cenário muda. O que vai acontecer? Ele vai dizer que o primeiro mês que estava lá a dívida de R$ 1.000, procurando 4% disso, R$ 40. Total do mês, montante final do mês, né? 1.040. Lá em juros simples, ele entende que você continua devendo 1.000 e que 40 é só o juro. Só que na vida real, o coco é seco, né? Quando passa o primeiro mês, você não deve mais R$ 1.000. Você deve agora R$ 1.000 mais os R$ 40 que você passou a dever quando acabou o período. Então você deve agora 1.040. Quando você vai cobrar o juro desse segundo mês, você não vai mais cobrar o juro em cima de R$ 1.000. Você vai cobrar o juro agora em cima de quanto? 1.040. 1.040 vezes 4%, R$ 41,60. R$ 41,60 somado aos 1.040 que você já devia, agora você deve 1.081,60. E assim no terceiro mês. No terceiro mês você não deve mais 1.000, não deve mais 1.040, agora você deve 1.081,60. E quando vai calcular o juro, vai ser em cima do montante que é 1.000 e dos juros que está em 81,60. Juros agora, 43,26. E assim consecutivamente. Você vê que a cada período, né, ele se torna aqui um processo de bola de neve, né? Como sua dívida aumenta, óbvio que você vai pagar mais juros. Então, o primeiro foi 40, o segundo 41,60, 43,26, R$ 45, 46,9, total 216,65. Aqui, ó, 216,65. Então, o que que a gente percebe de imediato? Nos juros compostos, com certeza,
a dívida sempre vai ser maior do que a de juros simples, tá? Porque enquanto ele causou 1.000 como base fixa para calcular o juro, aqui ele usa 1.000 e depois 1.040, depois 1.081, depois 1.124, depois 1.169. Então, o juro tem um comportamento diferente, porque ele leva em consideração o acúmulo dos juros na dívida inicial, né? Você pode ter pego R$ 1.000 emprestado, mas sua dívida foi aumentando e aumentando e aumentando, e ele passou a cobrar juros sobre essa dívida contínua, tá? Todas as instituições financeiras, pessoal, praticamente não, todas, elas utilizam do juros composto para calcular as suas cobranças aos seus clientes, digamos assim, tá? Então, vamos se adaptar que o juro composto vai ser o cálculo padrão no mundo real, tá bom? Raramente uma empresa cobra baseado nos juros simples. É muito raro mesmo. Assim, praticamente eu não escuto falar que venha sendo aplicado algo do tipo, tá? Então, continuando. Boa noite, Matheus. Então, continuando. A gente precisa conhecer que fórmulas são essas que a gente vai aplicar, né? Porque como a gente viu aqui, a gente saiu calculando linha por linha, né? Uma eternidade. Imagine a gente ter que fazer isso aqui, se fosse, por exemplo, um empréstimo que fosse, sei lá, 40 meses, eu teria que fazer 40 linhas dessas? Seria infinito, né? Seria completamente desconfortável a gente ter que fazer um cálculo desse. Para a gente evitar esses cálculos, eles nos vão disponibilizar algumas formas que vão facilitar, digamos assim, a nossa vida, certo? Que formas serão essas? Para cada propriedade, para cada, digamos, para cada dúvida que você tenha, para cada X da questão, a gente vai ter uma fórmula associada. A gente sabe, ó, que toda questão a gente tem que encontrar quem? C, N, I, M, J, não é verdade? Aqui, ó, só para relembrar vocês. A gente sempre vai precisar calcular o montante, né? A gente precisa calcular o C, que vai ser o capital, o J, que vai ser os juros, o I, que vai ser a taxa. Leandro, Oi. mas isso aí é só se for aumentando? Então, se for o quê? Tipo assim, porque não vai rolando os juros a cada mês? Isso. Aí, no caso, é só se for aumentando mesmo. Tipo, se o cara não liquidar a dívida. Sim, sim. Não, quando a gente vai calcular aqui, a gente vai supor que a pessoa não está realizando nenhum pagamento, que é uma Sim, dívida contínua, né? Ou um investimento contínuo, então faz, tá? tá. Meu irmão, vou reiniciar esse negócio aqui porque não tá rolando, não. Tá. Então vamos lá. Primeira fórmula que a gente vai conhecer, tá? É a fórmula do montante, né? Lá em juros simples, a fórmula que a gente trabalhou inicialmente era aquela J igual a C vezes I vezes N. Aqui nossa fórmula para iniciar, né, vai ser a fórmula M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Traduzindo aqui, né, montante, né, que é o que a gente vai, em tese, vai estar buscando nessa questão, é igual a capital vezes, aí tem um parênteses, né, 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o período. Então mudou aí bastante o formato e a forma, né, de se aplicar a fórmula, né, associada a cada um deles. Aqui a gente tem como fator multiplicador, né, que é o fator de capitalização, 1 mais I elevado a N, ele que vai garantir que seja cobrado juros sobre juros, tá? Então, vamos à primeira questão para a gente tentar entender. Qual o montante? Quando ele diz qual o montante, a gente já sabe que ele está procurando M, né? Qual o montante? Vou botar aqui, só para garantir. Não, responder aqui. Tá respondido aqui, não tem problema não. Qual o montante? Eu quero aqui, eu vou marcar M, ó, interrogação, M, é o que eu quero. Marcar de amarelo para tu saber o que eu estou falando. Qual o montante de uma aplicação de 15 mil
Então, uma aplicação é o valor inicial. Se é valor inicial, a gente está falando de quem? De capital, né? Ó. Ele investiu 15 mil reais em uma aplicação, tal, pelo prazo de 9 meses, N período, 9 meses, a uma taxa de 2% ao mês e 2% ao mês. A gente tem aqui as informações básicas, ficou faltando a gente encontrar quem? Ficou faltando encontrar o juro, né? Das 5, perdão, das 5 a gente tem uma localizada, só um segundo. Das 5 a gente tem uma aqui localizada, falta uma que é o que a gente quer, perdão, que é o montante, mas também falta encontrar o juro, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber qual fórmula eu vou utilizar? Vocês vão receber diversas fórmulas, né? Mas sempre a gente vai tentar identificar a fórmula tentando ter 3 das 4 incógnitas. Que incógnitas são essas? Ó, aqui a gente tem um M, a gente não tem. O C eu tenho uma. O 1 não conta, né? O I eu tenho 2. O N eu tenho 3. Se eu tenho 3 dessas 4, eu consigo responder essa questão, né? E até porque, no próprio enunciado, ele diz que quer que você encontre o montante, ó, qual o montante, é a pergunta, né, o objetivo. Então, a fórmula do montante, ela sempre vai começar com M de montante, que é o que ela vai estar buscando, tá? Então, como é que ficou os dados que a gente tem? Quais são os dados que a gente tem no momento? 15 mil, capital, 9 meses, 2% ao mês. Qual é o passo que eu sempre peço a vocês para vocês realizarem antes de qualquer questão? Aplicar a equivalência financeira. O que é equivalência financeira? É saber se a taxa, o I, e o período, que é o N, estão na mesma unidade de tempo. Nesse caso aí, ambos estão em que? Em meses, né? Se estão em meses, não tem dor de cabeça, não tem com o que esquentar, é só tocar o bonde aí para o próximo passo, né? O próximo passo diz o quê? O próximo passo diz que eu devo pegar o valor que está com o símbolo, né, com a taxa percentual associada e retirá-la. Para retirá-la, a gente sabe que tem que pegar a taxa e dividir por 100. Nesse exemplo, né, 2 dividido por 100 vai ser igual a 0,02. Então, este aqui vai ser o número que deve ser aplicado à fórmula quando a gente for respondê-la, tá? Eu estou marcando em amarelo que a gente está respondendo aqui aos poucos. Então, vamos para a fórmula. M a gente não tem, então a gente repete. O capital eu tenho, eu sei que meu capital é quanto? 15 mil, né? Capital C vezes quem? 1 mais I elevado a N. Aí vamos para a parte dentro do parênteses, ó. Repetir 1 mais 0,02, que é o I, né? E elevado, eu vou marcar aqui o elevado, tá? A exponenciação, pessoal, com esse chapéuzinho, tá bom? Sempre eu vou utilizar ele para usar uma linguagem padrão. Elevado a quanto? Eu tenho o que aqui é N? Quem é N? 9 meses. Então a gente associou aqui, ó, todas as informações, bonitinho. 15 mil de capital vezes 1 mais 0,2 elevado a 9. Pessoal, muita atenção aqui, tá? Ó. Primeiro a gente tem que resolver quem? Quem está dentro do parêntese. Depois que resolver quem está dentro do parêntese, é que a gente vai aplicar a exponenciação, que seria o próximo passo. Então, eu repeti o M igual a 15 mil vezes 1 mais 0,2, 1,02. Está aqui. Elevado a quem? A 9. Agora a gente vai poder fazer esse passo. O próximo passo, repetir os 15 mil, tranquilo, né? 1,02 elevado a 9 vai ser 1,1950. Ó, deixa eu pegar aqui a calculadora que vocês vão trabalhar. Só um segundo. Na sala de aula tava a feira. Na calculadora que vocês vão utilizar, vai ficar aqui, ó, vocês vão digitar 1,02, né? Aí vão procurar aí o sinal do chapéuzinho, tá aí no meio. Ver se a minha calculadora ainda tivesse número, era bom. Rapaz.
Perdi os botões, você apagou mesmo, hein? Pode. Achei, até que enfim. Então ficou 1,02, vai aparecer aí na calculadora de vocês o chapéuzinho, né? E em seguida você digita o número 9. Ficar 1,02 chapéuzinho 9 vai ser igual a. Aí vai aparecer aqui, ó. 1, 1 ponto, né? Que é 1,19, 50, 92, 569. Pessoal, o interessante, tá? Que eu aconselho é que vocês sempre trabalhem com pelo menos 6 casas após a vírgula, né? Ó, ficando assim, ó, 1,19, 50, 92, certo? Quando você pega esse número 1,5019, 92, no caso eu vou aproveitar o número que já está na calculadora, né? Para usar todos os dígitos e multiplicar por 15 mil, resultado vai ser 17 mil, perdão, R$ 926,38. Acabou a questão? A questão aqui nesse momento, ela até atende, tá, pessoal? Porque a pergunta, né, lá no início era qual seria o montante, tá? O montante, 17.900, a gente calculou o M aqui o tempo inteiro, né? Mas se eu lhe perguntar, beleza, eu investi 15 mil por 9 meses sem poder tocar nesse dinheiro para receber uma taxa de 2% ao mês, quanto foi que eu ganhei por ter deixado esse dinheiro lá, investido bonitinho? Quanto é que eu ganhei de verdade, né? Se eu saquei, se eu retirei 17.926,38, eu sei que isso aqui é meu saque, é meu montante. A gente já conhece que a fórmula de juros é igual a juros é como? É montante menos capital, né? Então, o montante 17.926 menos 15 mil, que foi o que você investiu, valor do juro, R$ 2.296,35, tá? Nessa questão eu não peço, mas caso eu fizesse essa solicitação, você teria que fazer esse cálculo complementar. Por isso, mais uma vez, aquele aviso, né? Se você responde isso aqui, se você responde o juro, mesmo sem eu ter pedido, ou sem você ter percebido que eu pedi, isso pode salvar aí a questão para você, tá? Então, a fórmula montante, ela é isto, né? Eu acho que é bem simples, tá? Essa é uma questão de aplicabilidade, as fórmulas, é só saber onde é que vai colocar quem, beleza? Alguém teve alguma dúvida aí em relação à aplicação dessa fórmula, pessoal? Ou tá tranquilo? Essa daí tá tranquila. Tranquilo, né? Eu acho ela bem simples também, acho que não dá, tem gosto não. Então vamos à próxima. Essa primeira fórmula aqui é a fórmula que a gente utiliza para encontrar a montante. Vou marcar aqui, marcar que a gente já fez a fórmula do montante. Próxima fórmula que eu vou trabalhar com vocês é a fórmula que vai encontrar para a gente o capital, né? Ele vai dizer assim, ó, o capital, valor atual ou valor presente, né, de um pagamento simples ou único, cuja conceituação é a mesma já definida para a capitalização simples. Tem sua forma de cálculo deduzida da fórmula como segue. Seguinte, a fórmula inicial, ela vem para aqui, né? Aqui, ó, M, cadê? Aparece aqui, perdão. M igual a C vezes I vezes N. Então, o que que ele faz? Ele pega como é que ele transformou essa fórmula nisso aqui, ó. Ele isolou o C aqui do lado, né? E o 1 mais 1, desculpa, 1 mais I elevado a N, que estava multiplicando C, passou dividindo quem? O montante. Estou só explicando a vocês como é que se transformou, né? Como é que essa fórmula aqui, tá? Se transformou nesta, né? É uma derivação. Continua sendo essa fórmula aqui, só que agora ela se transformou nesta fórmula, tá? Então, vamos à questão para a gente entender qual é o propósito. No final de 2 anos, o senhor Procópio deverá efetuar um pagamento de R$ 200.000, referente ao valor de um empréstimo contraído hoje, mais os juros devidos, correspondente a uma taxa de 3,5% ao mês. Qual o valor emprestado? Então, vamos lá. O cara pegou a grana emprestada hoje, certo? E quando passar 2 anos, ele vai ter que pagar esse indivíduo R$ 200.000.
Só que dentro desses 200 mil a gente sabe que tem juro, né? Então a pergunta é, qual é a parcela disso aí que não é juro? Quanto é que de fato eu tomei emprestado, né? Eu estou pagando 200 mil, mas óbvio que eu pedi menos. Sei lá, vamos supor que eu pedi 100. Então eu pedi 100 e paguei mais 100 de juro, por exemplo, né? Então eu preciso descobrir aqui esses valores. Como é que eu faço isso? Vamos pegar as informações e vamos distribuir. A gente já sabe que o período é em 2 anos. A gente só sabe que eu só vou pagar isso daqui a 2 anos. O valor do pagamento vai ser 200 mil. Como é o valor final da operação financeira, a gente chama de montante, tá? Ó. No final de 2 anos, então ele vai pagar isso aqui no final da operação. Valor final, montante, certo? Referente ao empréstimo contraído hoje, mais os juros, correspondente a uma taxa de 3,5% ao mês. Vou anotar aqui, ó. I é igual a 3,5% ao mês. Qual é o valor emprestado? Então, quando ele diz qual é o valor emprestado, ele tanto quer o C, como a gente sabe que também faltou calcular quem? Os juros, né? A gente também precisa encontrar essa informação para ter uma garantia. Vamos lá. Primeiro passo que eu sempre solicito a vocês é o quê? Fazer a equivalência entre taxa e tempo, né? Entre o I e o N. Seguinte, aqui, ó, o N está em anos e a taxa está em meses. Ah, professor, se fosse lá em juros simples, eu ia pegar esse 3,5 aqui, multiplicar por 12 e já ia me dar aí a minha taxa ao ano. E estava resolvido meu problema. É verdade. Se você fizer isso aqui em juros compostos, a questão vai ficar totalmente errada. Por quê? Porque a gente está falando de juros sobre juros, então a aplicação é diferente, né? Então, a gente sempre vai ter duas opções. Ou a gente transforma a taxa, ou a gente transforma o tempo. Como eu ainda não ensinei a vocês como transformar a taxa em juros compostos, eu vou facilitar a vida de vocês e vou transformar aqui em tempo. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, ó, a minha taxa a minha taxa de 3% ao mês deve encontrar um período em meses também. Se minha questão trata-se de 2 anos, então a gente vai trabalhar aqui, a equivalência de 2 anos é o mesmo que o quê? Que 24 meses. Agora sim, ó, período está em meses, 24 meses, taxa 3,5% ao mês. Primeiro passo, concluiu sucesso. Qual é o segundo passo? Retirar esse símbolo percentual daqui da frente, né? Como é que a gente tira ele? Tá aqui, ó, dividindo por 100. 3,5 dividido por 100 é igual a 0,035. Todas as informações que nós poderíamos trabalhar, nós já estamos trabalhando, né? E já detectamos. Próximo passo é fazer o quê? Jogar a fórmula, né? A fórmula vai dizer o seguinte, vou repetir o C, né? Que é o que eu estou buscando, o C de capital. Aqui é a fórmula M é igual a 1 mais I elevado a M. Eu tenho um montante? Eu tenho um montante. Lembre-se, eu tenho que ter 3 das 4 informações, né? Sempre. Então, eu tenho um montante? Tenho um montante. Qual é o meu montante? 200 mil é o valor que eu vou pagar ao final do empréstimo. Então, eu vou marcar aqui, ó, 200 mil reais. Vou repetir da fórmula número 1, ó, 1 mais, vou repetir, ó, 1 mais, repetir, certo? Dentro do parênteses sempre, mais I, quem é minha taxa? Minha taxa, eu sei que ela tem que vir ao mês, foi de quanto? 0,035. Está aqui a taxa, 0,035. É elevado a quem? A N. N é o que? É meu período. Qual foi o período que eu identifiquei aqui? 2 anos, que 2 anos é o mesmo que o quê? Quando a gente se trata de meses, 2 anos é o mesmo que 24 meses, tá? Chegou aqui, pessoal, não tem mistério. Tá lançada a fórmula, e agora é aplicar a matemática básica mesmo, certo? Vou repetir o C, que eu não vou mexer com ele, né? Vou repetir o 200 mil, que eu não tenho muito o que fazer com ele agora, deixa ele aí guardado. E vou encontrar esse aqui, ó, 1, deixa eu ver a calculadora. Ó, 1,035 elevado, deixa eu ver se ele tem elevado aqui, que bacana, ele não tem elevado aqui. Tá aqui, eu só não sei como é que usa.
Tá dando certo? Não. Tipo a minha calculadora aqui. Esse daqui é no computador, não sei usar direito, não. Então vamos lá. 1 mais 0,35. Pessoal, eu já fiz direto aqui, mas você poderia ter somado. Ó. 1 mais 0,35 é igual a 1,035. Esse número é elevado a quanto? A 24. Imagina lá a gente tá respondendo essa questão que nem o exemplo que eu dei no começo. 24 linhas calculando juro por juro, né? Então, 1,035 elevado a 24 vai ser igual a 2,283328, tá? Essa aqui, esse aqui é o resultado. Agora é só fazer uma divisão, ó. 200 mil, né? Que é o montante, não tem erro, dividido por 2 pontos. 2,28, 33, 28. Resultado: R$ 87.591. Aqui vai estar errado por causa da quantidade de dígito. R$ 87.591,44. Isso aqui, pessoal, vai ser o quê? O valor do capital, não é? Então vamos lá. Ó. Valor do capital significa que é o valor que eu tomei emprestado, não é isso? É o valor inicial da minha dívida. A minha dívida começa com o valor de 87.591,44, mas depois de 2 anos eu tenho que pagar 200 mil. Ah, quanto é que eu paguei de juro, então, nesse empréstimo, né? Se 200 mil foi o total que você pagou, e 87.591,44 foi o que de fato você recebeu, é o que você tinha direito, né? Então, 200 mil menos isso, resultado, R$ 112.000. Aqui tá errado. Deixa eu só ajeitar isso aqui. 591,44. Então, o resultado vai ser, ó, R$ 112.000, 408,56 centavos, né? Isso mesmo. Então, aqui a gente acaba de encontrar o valor referente aos juros. Então, resumindo, eu peguei 87.591 emprestado hoje, vou pagar daqui a 2 anos R$ 200.000, a uma taxa de 3,5% ao mês. Total de juros que eu vou ter pago, R$ 112.408,56, tá? A aplicação também é simples. O que você precisa identificar é qual é a fórmula que vai ser trabalhada. A fórmula a gente descobre sempre pela incógnita, né? Pelo que a questão solicita, tá? Todo mundo entendeu, pessoal, isso aqui? Alguma dúvida? Sim, foi bem de boa, hein? Tranquilo, né? Show de bola. Então vamos lá. Não vou mostrar isso aqui agora. Isso aqui é a fórmula da capitalização. Eu explico já isso aqui a vocês, tá? Encontrando a taxa de juros, ó. A gente já trabalhou como encontrar o montante, que é M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Agora a gente trabalhou como encontrar o capital, né? Que é C igual a M sobre 1 mais I elevado a N. Agora ele quer que a gente encontre a taxa de juros. Como é que aconteceria essa situação, né? A fórmula ela vai dizer o seguinte: será 1 mais, só um minuto, 1 mais I. Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui para fazer a chamada e eu aproveito e quebro o vídeo aqui.